Estou vendo que vocês estão fazendo uma frente ampla aí, ó, né? Aí, ó. Cuidado com ela, viu? Cuidado com ela, que isso aí é uma fera. Sabe tudo. Estou avisando, né? O povo chega aqui, mas não pode estar deixando assim. Vocês estão fazendo uma frente ampla aí, ó. Uma linha de ataque. Alto nível. Agora o doutor Freitas aí parece que é daqui, né? Ele parece que já está vivendo aqui há milhões de anos. Ele parece que nasceu em Foz. É um perigo esse homem. Cuidado dele. Não, é o Chico da última. É o Chico do último. Mas é conhecidão, esse é um perigo. Agora, o que é o passado de vocês? Né? Tertúlia. Minha gente, meu boa tarde. Hoje é 14 de outubro de 2009, quarta-feira. O verbete é o 1355. 4 páginas, 56 logias e 8 máximas. Agora, o tema é mais sério, bestialidade, dentro da secossomatologia. Dos 20 verbetes últimos, todo mundo deixou esse para o fim. Está todo mundo com medo dele. Né? A bestialidade é o ato sexual da pessoa mal resolvida, executado com um ser sub-humano, ou a perversão sexual arrastando qualquer dos dois sexos, o homem ou a mulher, para os animais. A bestialidade humana, os excessos do homo eróticos, os atos libidinosos com animais subhumanos, a abordagem interespécies, as tendências perversas, a vontade como evolutivamente ectópica, a irracionalidade predominando nas ações pessoais, o ato sórdido, o abraço vampirizador, o adultério com subhumanos, a alcova contaminada, o instinto sexual básico da consciência, a atitude antissomática, a promiscuidade afetivo-sexual, as consequências nocivas da bestialidade humana. Agora, eu falo na argumentologia uma série de tópicos sobre a aberraciologia, a parabestialogia, a antissexomatologia. Agora, no fim, nós falamos aqui a frase enfática. O indivíduo bárbaro é o valentão ainda sem autoconsciencialidade significativa. Age mais sobre os impulsos subcerebrais do ser subhumano quando comparado à condição do ser humano. Como encara você os atos de bestialidade? Já pesquisou o assunto cosmoética e evolutivamente em profundidade? Então é um assunto sério para nós pensarmos. E vocês não ficam pensando que isso é coisa rara, que não é não. É um processo mais de invisibilidade, porque é um dos escândalos mais bravos que tem. Mas veja, o que a gente vê aí na pedofilia, a gente vê que tudo é possível. Outra coisa séria, quem seguir lá o Medical Detectives vai ver uma opção de caso disso aí mais sério, que envolve o processo da regressão consciencial. Agora aqui, pergunta. Estou num dilema, meu marido não toma iniciativa para nada. Tudo eu tenho que mandar. Ultimamente está desempregado. O que faço? Já me sinto cansada.
Será que deixá-lo agora, eu estarei contribuindo para que ele se entregue ainda mais? Estarei faltando com assistência? O fato é que já cansei. Escuta, se é o seu maridinho, não cansa não, ajuda o homem. O melhor seria você fazer um emprego para ele, você arranjar um trabalho para ele, você mesmo. Cria o problema, já que você tem tanta iniciativa, dê um serviço para ele, porque assim você pode, ao mesmo tempo que tem um marido, você tem um funcionário que está funcionando. Dá um trabalho, vamos fazer um serviço. Tem tanta coisa que a gente pode fazer, isso é o melhor. Agora, se ele é desse jeito, você deixa ele. Amanhã ele comete uma tragédia, uma besteira, acaba com ele, deixa de comer, começa a ser toxicômico. Como é que você vai ficar com sua cara? De modo que é bom ponderar. Esse negócio de divórcio numa condição dessa é um problema problemático. A gente sempre tem mais 1 milímetro de paciência, 1 centímetro de paciência, meio metro de paciência. O problema é juntar, né, os milímetros. Há algum tipo de coerção, sanção extrafísica imposta às consciências imersas em práticas delituosas, bestiais, objetivando sua educação? Como atua o paradireito nesses casos? Primeira coisa é a seguinte, você já viu falar no negócio dos, como é que é? Devas. Né? Devas. Esses caras que trabalham lá é porque tiveram algum problema, lógico. Desafio se atrai para trabalhar tanto. Agora veja, quem é que não teve problema com o processo de subhumanidade? Quem é que está totalmente isento de subhumanidade? Então é difícil. O corpo humano é um corpo que tem uma tintura de subhumanidade. Agora, ainda tem gente aí que o povo acha que ainda é bem, né, subhumano, de diversos tipos. Então, se diga com calma com isso. Agora, eu queria falar uma coisa boa aqui para vocês, para depois falar outras piores. Tâmaras Medjool, que é a tal, a boa. Trabalho aqui na Mona Lisa como arquiteta. Minha mãe lhe deu um pote de tâmaras, que é a Ana Maria dos Remédios. Sobre sua empolgação, e procurei informações com o gerente de compra da Mona Lisa sobre o assunto. As tâmaras vendidas em Mona Lisa são da variedade Medjool, considerada a melhor do mundo. Isso está na cara, eu sei disso há 40 anos. São embaladas por Bard Valley, eu também sei. Nesse caso, mas existem várias empresas que comercializam o Medjool. Então tem aqui, ó, os dados, se alguém quiser depois é só pegar na internet, HTTP, etc. Tal. Agora, as tâmaras são absolutamente divinas. Ela está pondo aqui entre aspas, como é que é a situação. O problema é que a Mona Lisa Paraguai importava esses produtos pela Mona Lisa Miami, e há poucos dias fecharam a sede em Miami. E para importar para outros países pela Costco, grupo de supermercado que vende no ataque varejo, do qual a Mona Lisa fazia a compra, para fazer pedidos por maior, o comprador tem que ter empresa com sede nos Estados Unidos. Por isso não teremos tâmaras tão cedo. Procurando na internet, encontrei nesse site de vendas online. Já está dando aqui os dados todos, enorme. O pacote 11 libras, 4 quilos, 989,49 gramas, aproximadamente 5 quilos. 1 quilo na Mona Lisa custava $19. Agora, 5 quilos nessa HTTP custa $76,65. Somando o custo de importação pelo site HTTP e tal, o produto totaliza $191,73. Isso quer dizer que o quilo sai por R$ 38,35, o dobro do valor da Mona Lisa. Isso aqui eu vou dar depois para a Ana Paula, que vai ver o que ela faz com isso. O preço puro nos Estados Unidos é mais barato que na Mona Lisa. O quilo sairia por $15,33. Porém, somando o imposto alfandegário, ICMS, custo de envio e entrega, o valor dobra. Procurei na internet algum lugar no Brasil que venda essas tâmaras. E acredite,
Não encontrei. Eu sei disso, 40 anos, por isso que eu falei. Ela falou que eu estou empolgado. Não, eu estou falando baseado em fatos. Eu conheci os negócios em Tijuana com as coisas todas, muito antes desse povo todo. Então eu sou por dentro dessa julgada aí, muito séria. Agora, tâmara é um negócio que na minha terra não tinha tâmara. E eu lembro das minhas fases de deserto. Tá vendo? Que a gente vivia num buraco perto da montanha. Então eu sei disso tudo, né? Agora, estou até pensando em me tornar representante. Mandei um e-mail para Baixo Vale. Assim que tiver resposta, deixo vocês saberem. Isso é a Mariana dos Remédios. Carvalho Luz. Mariana, vocês sabem quem é. Então, isso aqui é uma bênção. Onde se fala na tâmara, cai aquele monte de energia positiva. O processo é muito sério. Ainda mais essa aí. Agora, gente, aqui agora outra coisa. Isso aqui agora é sobre heterocrítica. Eu estou falando hoje, 14 de outubro de 2009. Convite a toda a CCCI. Após 2 tentativas, o professor e voluntário do IPC do Rio, Alexandre Rosado, aceitou o convite da Sinvex para debater seu artigo Mapeamento dos aspectos constitutivos da INVEX e sua noção socialmente construída. Ele já havia publicado uma versão anterior em seu site e apresentado seu trabalho no seminário de pesquisa do IPC de São Paulo. Alguns temas do artigo. 1. Culto à INVEX. A postura de preservação dos escritos originais sobre o tema e sua forma rígida de aplicação e controle, criando uma identidade de grupo e uma maneira de agir e enfrentar situações do cotidiano que voltam-se comparativamente ao modelo de inversor ideal. O culto teria como cerne a crença na perfectibilidade dos textos originais contidos na obra 700 Experimentos da Conscienciologia. E são temas do artigo. Segundo, tecnolatria. Insinua que a Sinvex exalta a tecnolatria, deixando princípios como acesso a curso intermissivo e PROEX em segundo plano. Também considera que a ausência de relatos sobre curso intermissivo mostra mediocridade dos inversores. 3. CCCI. Não será utilizado o termo comunidade conscienciológica cosmoética, isso é com ele lá, visto que o termo cosmoético aplicado a toda a comunidade supõe comportamento ético, nem sempre observado na prática e na convivência cotidiana. Aí é bom a gente dar um para ele, é um burraldo, burrildo e burróide rosado, isso aqui. Totalmente caiu de quadro. Não é isso. Se nós não falarmos na cosmoética e colocar o nome de cosmoética nas coisas que nós temos, que dia que é que o povo vai mexer com isso? Me conta, você está com medo da palavra cosmoética, ô chefe? Isso aí, se a gente perguntar o dia que vinha aí fazer esse debate, seria bom perguntar. Isso aqui é medorreia mesmo. Sabe por quê? Nós temos experiência disso no Instituto. Todo mundo que chegava para dar, quando tinha 4 estágios para dar, quando chegava no 3º para o 4º estágio, que ia falar de cosmoética, a pessoa desistia da docência. É isso aqui. Ele tem a medorreia da cosmoética, está na cara. Ele combateu o nome da CCCI, que foi eu que criei. Ele, hein? O rio de rir, viu? Ó, 400 barrigadas de rios para você, ó, Rosado. Agora, ele sempre foi picuinha, sempre peninha no chapéu para atrapalhar, sempre quis falar. Estou falando ele com o nome todo, porque tem que falar o nome dele, porque ele que vem aqui. E eu tenho que falar isso aqui para ver se ele vem aqui em janeiro. Porque já tirou por fora de 2 debates. Falou que não foi. Quer dizer, ele é incoerente, contraditório e ilógico. Começa pela atitude dele, totalmente errado. Está entendendo? Por isso que a turma juntou. Isso aqui não sou eu que estou fazendo, é eles que vão combater. Agora, eu desejaria ver essa refutação, acariação, discussão, debatologia. Agora, outra, 4. Antimaternidade. Rosado faz comparações a respeito da opção pela antimaternidade, insinuando que inversor deixa de ter filho do mesmo modo que um sacerdote celibatário que se priva de uma mulher para formar parte da divindade. Escuta, esse cara é boboca, ele está mal informado. E o processo, hoje já tem 2 instituições americanas contra a maternidade, bem claro. 5, controle.
A conscienciologia tem muitos sistemas de controle que as pessoas seguem para ser aceitas socialmente e padronizado. Sim, se nós não tivermos uma concertina aqui fora, nós vamos ser assaltados do jeito que já fomos. O que é isso? A gente tem que ter controle, inclusive de vigilante, de guarda, às vezes guarda armado, de ronda, por que não? Nós estamos vivendo entre 3 países aqui, na Trifron. Qual a segurança que a pessoa tem aqui? Outra coisa, toda instituição por aqui, por exemplo, tem a instituição, a parte física, a sede, a matriz da instituição, tem cerca eletrificada. Gente do governo está cheio de cerca eletrificada aqui em Foz. Tem um monte de lugar. Vai lá naquele lugar onde é que a gente mexe com o título eleitor. Está cheio de cerca eletrificada, tudo quanto é lado. Agora, aqui. Data do evento. Agora, não, ainda tem mais um. Esse aqui eu já li, né? A conscienciologia, eu vou ler de novo. A conscienciologia tem muito sistema de controle que as pessoas seguem para ser aceitas socialmente e padronizadas. Exemplo, conscienciometria e vexograma. Esses sistemas de controle estão baseados em crença e ideologia. A vovozinha, ele está muito boboca. Agora, a pessoa, quando tem um apriorismo baratrosférico, dá nisso. Ele tem um apriorismo baratrosférico. Ele já começa com má intenção para ver se cria problema para chamar atenção para a pessoa dele. Escuta, seria bom você fazer um curso, vamos dizer, de teatro, alguma coisa assim. Eu acho que isso ia ajudá-lo mais, né? Para ele aparecer. Porque o processo dele é aparecer, está na cara, essas bobagens que tem. Olha aqui, parece que isso aqui é só para mostrar. Tem muito mais besteira nas coisas dele. E eles já escreveram 13 páginas para respondê-lo, e ele não apareceu. Eles vão até publicar isso. Seja ele vindo ou não vindo, eles vão responder isso tudo publicamente, porque já chega. A Sinvex, já saturou com ele. Sabe? Data do evento, dia 17 de 1 de 2010. Então é 17 de janeiro. Quer dizer, nós começamos o Instituto dia 16, é um dia depois da comemoração do aniversário do Instituto. Domingo, horário, às 15 horas, local de servimento aqui em Foz do Iguaçu. Evento gratuito, sem pré-requisito, aberto a todos interessados. Por favor, procure a Sinvex. Se o Rosado quiser, eu vou aparecer lá para ver o que vai acontecer. Agora, não arranje, Rosado, desde já, se eu não estiver ouvindo, fica o registro. Não arranje desculpa, justificativa, escusa, eufemismo ou álibi. Você falou que vem, eu estou falando publicamente, eu já entrei dentro do contexto. Se você não vir, é um caso de polícia. Pensa bem, 2 vezes já tirou o corpo fora. Não vai arranjar uma apendicite aguda, gripe H1N1, não arranja desculpa, nem justificativa, nem escusa, nem eufemismo, nem álibi. Você falou. Agora o negócio é público. Já mandei para o online. Pensa bem. Agora, ó, eu espero que você venha e vão fazer aí um congressamento de ideias que está precisando. Que você só atira a pedra à distância, mas não aparece. Ele quer quebrar a vidraça. Manda com a tiradeira. Estilingue. Isso resolve. Tem que vir enfrentar a pessoa cara a cara, olho no olho, encarar. Isso é que é. Está faltando isso com ele aí. De modo, ó, fica aí o registro, desde já, dessa situação. Heterocrítica é uma coisa que eu gosto. De modo que eu estou plenamente de acordo com você. Agora, acho plenamente de acordo você fazer a crítica. Mas as suas críticas estão precisando de uma certa maturidade. Estão bobinhas. Agora, outra coisa. Isso aqui, ó, psicologia da criatividade. Esse livro não é daqueles de criatividade antiga, não. O nome é Todd Lubart. Agora, isso aqui é um livro técnico, sério, da arte média, publicado há 2 anos, em 2007. Eu quero só falar para vocês, que eu vivo falando de livro e leitura que eu faço, que aqui ó, tem um processo de heterocrítica sério, que é um estudo de casos sobre criatividade do Honoré de Balzac. Então eles começam dizendo que tudo da vida do Balzac evoca um quadro de psicose maníaco-depressiva, que é a PMD.
que hoje o nome mais é PMD bipolar, etc., a bipolaridade. Agora, isso ele tinha por causa de um caráter familiar da patologia lá da família dele. Ele tem 7 páginas no livro falando, e ele acha que o Balzac era piradão. Há exagero, porque ele tem que arranjar todos os atributos e todos os argumentos para defender o negócio. Mas veja, essa é uma defesa ingrata, qualquer um que entra nisso. Como é que você vai falar do gênio que é doido? Que esse aqui é o estudo, vocês sabem, como é que chama? Savante. Hoje eu estou chamando de savante. Não é mais savant, idiota, não. Eu estou chamando mais de savante. Aqui eles estão querendo dizer que o Balzac é savante. Agora, uma coisa. Vocês sabem que o Balzac foi estudado como tendo a cosmoconsciência no livro lá do cara que estudou a consciência cósmica? Vocês sabiam disso? Ele é um dos que ele estudou. De modo que é muito difícil isso aqui que o autor está fazendo aqui. Muitos já fizeram isso. Um estudo de caso de uma pessoa que é genial, mostrar junto da genialidade as psicoses, as loucuras. Quem é que não tem trabalho? Então, aqui ó, é interessante. Eu estou só falando porque tem muita gente aí que é interessada na vida e na personalidade do Balzac. Seria bom ver isso aqui. Agora, eu como conheço o cara no meu negócio por fora, nos bastidores, acho que aqui tem uma opção de exagero, aumentar a situação. Mas tem sua razão. Há uma parte básica séria. Igualzinho ao nosso amigo também que está falando nisso. Há uma parte básica e séria que é preciso a gente estudar. Sempre é bom ter o debate. Agora, aqui, ó, quem quiser estudar, vale a pena ver. Professor, a psicologia da criatividade. O autor? É Todd Lubart. L-U-B-A-R-T. Arte média. Entende? Olha, o livro não é ruimzinho, não. Ele até que é bonzinho. Desse povo de criatividade é um dos melhores. Agora, ó, ele só repete aquilo que a gente já viu por tudo quanto é lado. A novidade que tem são esses 2 estudos de caso que ele tem. Ele tem um, que é o do Balzac, e tem o outro do Nash. O Nash é aquele nosso amigo John Nash, aquele do Prêmio Nobel. É interessante o livro sobre isso. Eu já estou falando que eu achei o livro interessante para falar para vocês. Agora, outra coisa. Aquelas pessoas que querem ver os problemas de trafores e trafares, eu quero lembrar que o verbete para estudar isso é obviedade evolutiva. De vez em quando eu preciso falar isso aqui, que é daqueles verbetes que de vez em quando tem que falar. É o receituário da técnica. Ele está no volume 5º aqui nosso, dos 7 volumes, páginas 3.963, 3.966. Lá estuda 20 trafares e 20 trafores, da avaliação conscienciométrica. Vale a pena para quem se interessar, para ver a obviedade evolutiva, que é o processo. Eu estou só falando porque de vez em quando eu tenho que falar nisso aqui, por causa das coisas que eu peço, que eles pedem, que mandam, essas perguntas que tem, isso é para ajudar o povo, tá certo? Agora, voltando à bestialidade, Arlindo, eu tenho que falar com você, não tem jeito. É bestialidade, mas tem que ser com você, não tem jeito. Agora, veja, hoje, o Triparada Dura chegou, se aproximou, você está entendendo? Chegou mais perto. Qualquer coisa eu vou chamar o Luiz para sentar ali perto, né? Para equilibrar os termos, as forças. Siamo bestie. Siamo bestie. Não, é aquele negócio tu és una bestia, que é um negócio italiano, mas como? Entende? Então, a bestialidade, no dicionário, ela não dá esse enfoque sexual aqui do Wise, tudo bem. É porque eles são eufemistas. Hein? São eufemistas. Não, tudo bem. E a vovozinha dele, não, vai bem? Eu não estou criticando. Agora, ó, como diz a Margali, eu estou criticando. É bom você ler aí uma coisa, sabe o quê? Estou criticando paradoxologia. Você viu o paradoxo aí que tem? A Margali falou que só com esse aí não precisa ler o resto. O paradoxo. Paradoxologia, isso é a opinião dela. Animal, bestialidade humana. E depois, o paradoxo de os seres humanos serem capazes de regredir a comportamentos animalescos
inexistentes na subhumanidade. Aí Quer já dizer, falou tudo. o ser humano é de uma criatividade violenta. Ele é capaz de aumentar a subanimalidade, a subhumanidade. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Esse aqui é o paradoxo mais sério, que ela gostou. Né? Ela me falou logo que chegou aqui. Realmente isso aí é assim. Eu queria que você analisasse na página 91 a anticosmoeticologia. É mais para dizer o estupro como é... A anticosmoeticologia. A partir da cosmoeticologia é possível identificar os picos mais elevados das manifestações da bestialidade na atitude anticosmoética do estupro e, obviamente, nos crimes do homicida serial killer. É aí que tem. O serial killer, por exemplo, ele é impressionante. Você sabe que a maioria dos serial killer, ele leva uma lembrança, um souvenir, né? De quem ele mata. Você sabe disso? Isso aí é uma coisa de doido. Agora veja, o que é que o hamster faz? O que é que o esquilo faz? Ele guarda as coisas, fica de lado, etc. E outra coisa, o que é que muitos desses animais fazem? Eles cavam a terra e guardam a comida para comer depois. Você sabe disso? Já viram? Sabe como é que é? Cachorro faz isso. Então, aqui é um negócio para a gente começar a pesquisar nessa questão da cosmoética. Agora, o serial killer, ele guarda o souvenir, que é para dar força para ele. Deve seguir com a campanha de morte, morticínio, o holocausto, massacre. Agora, se considerou, assim, vamos dizer, o pico da... Lógico, o estupro e o serial killer são coisas bem... Estupro é uma coisa bem clara, né? E hoje estão falando as coisas bem claras também nessas séries lá dos Estados Unidos. É coisa que não havia antigamente. Agora, nas séries, eles estão abrindo o jogo. Outra coisa, eles falam até os nomes que eu evitava falar na série somática, que é as expressões chulas, da escatologia, os processos da gíria, eles falam tudo. Em cada nome está aparecendo. Né? E outra coisa, eles estão traduzindo tudo também direitinho. Está tudo aí, está tudo claro. Agora, para mim, eles falam esses nomes, porque uma criança ouvindo aquilo também não vai entender nada. Né? É que esses meninos são tudo vivos, com o passar do tempo isso aí. Mas eu não ouvi nada, não vi censura nenhuma nesse negócio até agora. E sai cada coisa, com a tradução e tudo, no Law and Order, no Medical Detectives, naquele Cross Jordan, que teve alguns capítulos que apareceram aí, a dona. Aquela é a mais charmosa, é aquela dona do Cross Jordan. Ela não é bonita, mas tem uma força presencial, é um negócio a dona, terrível, a Cross Jordan. Gil, que é o nome dela. Esses vários aqui da 91, provavelmente você se baseou em fatos aí até de... Agora, veja, nós temos lá um cosmograma violento sobre essas coisas. Esse cosmograma, eu dei alguma bibliografia pequenininha, só de 7 A surpreendenciologia aqui, isso aí ocorre bastante, assim, segundo... a surpreendenciologia. Pelo que dá a entender. A ocorrência de bestialidade, quando se torna pública, notadamente ao envolver a senhora respeitável com o molosso de estimação. Molosso, você sabe o que é? Um cachorrão grande. Agora, cachorro, cão grande. Agora, jamais deixa de ser surpreendente para muitas das pessoas do círculo social, em função do caráter íntimo, doméstico, da relação ser humano e ser subhumano. Por exemplo, isso aqui que dá mais escândalo. Maior eu já falei para vocês aí, que é o caso que a minha enfermeira, ela viu o caso de perto. E eu também acompanhei, porque eu sabia quem era a mulher. Ela morava Granfina, bem abonada, um lugar muito bacana, lá em Niterói. E um dia, com a relação com o cachorrão dela lá, o molosso, você sabe que o pênis do cachorro tem um processo de osso, que de vez em quando ele não desengata. E isso dá também na vagina da mulher. E nesse caso deu. E ela ficou doida com aquilo, o cachorro enorme, e o cachorro queria ir embora. Com a força danada,
puxava igual uma cadela, vocês já pensaram? Aquilo saiu da cama, arrastou por todo lado aí. Uma das pessoas que foram atendê-la foi justamente essa, que mais tarde foi minha enfermeira. Eu fiquei sabendo do caso, que eles procuraram abafar, porque o povo era muito... Agora, outra coisa. Na hora que quiseram sacrificar o cachorro para resolver o problema, ela começou a gritar, histérica. Não faça isso! Porque ela era apaixonada pelo cachorro. Então tiveram que anestesiar, fazer uma opção de coisa de um lado e do outro, para as coisas, e outra coisa. E eles viveram felizes para sempre. Você está entendendo? E isso é que eles contam, que é uma coisa terrível. Agora, o cachorro era um cachorro policial enorme. Entendeu? Não era fácil o negócio. Agora, você veja, ela já tinha se divorciado e tudo indica que é por causa disso. Mas o marido nunca falou, porque se o marido fosse falar uma coisa dessa, ia pegar também os problemas dele para o futuro. Então, aquilo ficou tudo escondido. Agora, eu vi alguns casos desses. Agora, esse de Niterói não deu, né? Esse que eu conto, porque esse aí ficou quase que público, ou ficou todo mundo sabendo. Uma outra coisa, a mulher era linda, tá certo? Boazuda, quer dizer, o cachorro tinha bom gosto. Sexualmente falando. Agora, gente, eu estou falando dos fatos, com a maior naturalidade, porque tudo isso já passou. Hoje eu nem sei se a mulher ainda vive, como é que é, faz tanto tempo. Agora, isso aí é a década de 60. Desses casos, muita coisa sai na imprensa, que você deve ter pego também. Agora, o problema é assédio, né, nessa história, não é fácil. Agora, veja, os cachorros, assim, principalmente cachorro, etc., eles às vezes são mais sensíveis ao processo do assédio. Você sabe que eu fiz experiência disso, né? Eu conto a história aí, eu cheguei a escrever sobre isso. Que eu, durante muito tempo, queria incorporar no cachorro, para ver como é que era. E eu só achava que eu poderia incorporar se eu fizesse ele correr comigo. E eu fiz isso, um policial que trabalhava com militar. Eu consegui, etc., conseguia correr comigo e eu dominando o bicho fora. Agora, é impressionante aquilo, porque eu, devido ao meu processo de pretensão, essa coisa toda, quantos anos que eu não corria. Quando eu vi aquele negócio, você está entendendo? Do cachorro, eu senti o negócio todo dele. Isso é impressionante a gente pensar. Então eu ficava pensando, se eu fiz isso, qualquer um aí, se tiver um processo de consciência, vai ter mais facilidade em certas coisas do que eu. Eu fui lá porque eu julguei meu toplasma, mexi com a situação, tal mal me ajudou até dominar o cachorro. Aí eu dava aquele impulso, queria, eu fazia o que quisesse com ele. Agora rodei, saí correndo com ele, lá junto da caserna, com o negócio todo, para ver como é que era o ambiente. Agora, o que é impressionante é a experiência. Agora, outra coisa. Isso eu fiz, você sabe para quê? Para ajudar o EM. Ajudar, porque o EM incorporava para fazer, para dominar o processo do psicossoma dele. Eu queria dominar o cachorro para ver como é que era o processo com um psicossoma diferente do meu, que é ele comigo. É ele comigo, eu com o cachorro. Você está entendendo como é que é? Ali no caso, eu com ele, eu era um cachorro. Você está entendendo? Agora, eu tentei isso muito tempo. De tudo quanto é jeito, inclusive cachorro, amigo, etc. Mas era difícil. Tinha uma série de fatores que você tinha que, sabe, fazer a confluência para dar certo, e fazer a interação. Foi difícil. Mas é um negócio sério. Por ali a gente vê que tudo é possível. Agora, outra coisa. Esse caso dessa senhora lá de Niterói, tem um negócio que ficou mal resolvido, que eu queria saber na ocasião, e perguntei para o povo. O cachorro incorporava? Ficava incorporado? Quer dizer, o cachorro ficava possesso? Ou seja, havia psicofonia, no caso não é psicofonia, mas o equivalente, quer dizer, uma incorporação. Agora, veja, se eu incorporei lá, outro pode ter feito a mesma coisa. É porque eu ia perguntar... Você entendeu? É isso. Mas agora, veja, com isso,
eu abri o jogo de uma opção de coisa para poder entender a pesquisa do assunto. Você está entendendo? Agora, veja, no caso do cachorro, a hora que ela... Isso aí pode ser uma opção de coisa que havia ali nessa situação. Por causa do problema de energia, o íncubo e o súcubo. Essas coisas todas tem. Você sabe que tem um monte de homens que às vezes morrem por causa de jumento. Né? Homossexual. Mas, no caso, aí houve incorporação. Nós temos aí casos lá no cosmograma. Tá, houve incorporação de humano com sexo no cachorro? Não. É uma consciência que incorporou no cachorro. No cachorro. Para possuir a mulher. Quando o negócio é assim, muito, vamos dizer, com muito resultado, com muita essência, a gente desconfia de tudo. Esse lá de Niterói, eu não sei o que deu. Mas era o caso de ver. Por que não? Entende? Tem lógica, não tem? Claro, que justamente eu ia perguntar sobre essa questão da parabestialogia, que o senhor coloca aqui na página 91, se essa questão do vampirismo da consciência sobre o animal subhumano, se é por conta da energia do próprio subhumano ou se é para usá-lo como instrumento. Tem as duas coisas, então, né? Não, o problema é saber isso. Eu entrei na história para ver se o negócio funcionava e de que modo funcionava. Com isso, eu entendi o processo do assédio dos íncubos e súcubos e o problema do EM. Agora, eu tinha que estudar essas coisas todas para ver a diferença de umas e outras. Né? Qual a diferença entre íncubo e súcubo? É o processo de psicofonia, incorporação, possessão, sempossessão, bestialidade. Agora, íncubos e súcubo não tem relação direta ou não? É bem diferente. Ou não, tem é a mesma coisa. Processo sexual mesmo. É o mesmo. Agora, tudo é assimilação de energia. Quando a pessoa tem carência sexual, o que é que está faltando? Está faltando energia. Não. Ela está atrás de energia. O orgasmo dá um alívio, mas o processo também é um processo energético, é uma satisfação, uma alimentação. A gente não pode esquecer essa realidade. Então essas coisas têm que ser estudadas com calma. E outra coisa, sem nenhuma tolice na cabeça, tem que estudar essas coisas friamente, ver o que é, isso é da natureza humana. Nós que somos humanos temos que usar aquela expressão da antiguidade. Eu não tenho vergonha de nada que seja humano. Eu sou humano, eu sou um animal humano. Nós não podemos ter vergonha das coisas, temos que examinar para deixar de ser animal humano e ser uma consciência autolúcida. Isso aí que é um negócio sério. O senhor acha que fazendo uma poupança para o filho pequeno, pé de meia, para fim de faculdade, ou estudar fora do país é positivo? Facilita o caminho dele ou isso é algo negativo? Não. Isso é tudo positivo, desde que você calce tudo. Por exemplo, há pessoas que vão para o exterior e se tornam toxicômanos. É preciso abrir o olho com isso. Garoto, rapaz, moça, tudo isso eu já tratei nos meus processos de atendimento. Então, eu preciso de ver aonde a pessoa vai, com quem ela vai, qual o ambiente. Esse negócio de fazer esses problemas, tem vários nomes para isso, né? Intercâmbio, não sei o que é. Tem muitos desses intercâmbios que a pessoa vem toxicômana de lá. Abre o olho. Estados Unidos está assim de toxicomania. É a capital da toxicomania, United States. É onde a maioria quer ir, né? Então, o problema é escolher a qualificação disso. Mas eu sou 100% ajudar, é lógico. Que pai besta é esse? Que mãe besta é essa? Tem que arranjar um jeito, né? O ideal seria facilitar tudo, fazer um pé de meia para o menino já entrar na escola, isso seria o ideal. Isso seria o pai ideal, a mãe ideal, não é isso? O que o senhor pensa sobre querer morar fora do país de origem, no caso o Brasil, devido às condições sociais atuais? E seria cuspir no prato que comeu? Depende. Por exemplo, uma coisa boa, você pode sair e vai ajudar o Wagner lá na Europa. Seria bom, o Wagner e a Nancy estão precisando de gente.
Dá um pulo, aí você vai se sentir mais tranquila. Você pode escolher Londres, Miami, pode escolher Portugal, Lisboa, Alentejo. Tem uma opção de lugar que pode escolher, vale a pena. Né? Agora, você tem que examinar se dentro de você está nos seus prolegômetros, quer dizer, nos seus programas. Né? Seria bom dar uma olhada, vale a pena. Mas que é bom, é bom. Tem muita coisa para ser feita lá fora. Agora, escuta só. Tem gente que sai do espeto e cai na brasa. Se já abriu o olho com isso. Sai daqui com medo do Chaves e do Lula, vai lá, vai encontrar o Schwarzenegger. Professor, página 91, na anticosmoetiologia, cosmoeticologia, eu queria saber o seguinte, a gênese do serial killer, a gente pode encontrar também na ectopia afetiva? Até um certo ponto, mas é que é um caso, ele é um sociopata, né? É dos piores que tem. Mas... É psicopata doido. Então ele é um animal que não deixou de ser animal. Ele é humano, mas é um animal que não deixou de ser animal. Entendeu? O serial killer é dos piores personalidades patológicas. Porque alguns filmes que eu observei, eu vejo que sempre tem, ou é uma mulher que ele ama, aquela coisa da peruca que ele começa a encontrar, ou é a mãe, coisa que é o fator desencadeante. O amor é quase sempre é uma repressão, alguma coisa nesse sentido. Mas isso eles usam para tudo quanto é história, e tudo quanto é criminoso, né? A repressão sempre é, atrás de qualquer coisa tem repressão. Agora, o serial killer tem vários tipos. O que eles estudam mais hoje ainda, por exemplo, aí no Law and Order, que é o Unity, aquele, né? Eles é mais no processo sexual lá, porque lá tudo é sobre negócio de sexo, que é victim. Então, você tem que ver como é o processo. Esse é o que atrai mais, em matéria de cinema, é o que chama mais atenção. Que é o processo do estupro, né? Mas também, indo mais a fundo... Tem outras coisas, né? Não é só isso. Está entendendo? Tem muita coisa atrás disso. Às vezes não é só sexo, não. Serial killer tem de tudo. Veja bem, os nazistas eram serial killer. Outro serial killer que ele arranja uma profissão e ganha para isso é o sniper. O atirador de elite. Por exemplo, aquele cara que matou o cara que estava com lá uma granada e a dona, aquilo é serial killer. Um atirador de elite. Mandou uma bala na cabeça dele, não foi isso? Matou o cara na hora. Agora veja, eles são capazes de matar a 1 quilômetro de distância, 1000 metros de distância. Mandam uma bala na testa da pessoa, pensa bem. Eu estou estudando, mas não estou muito a fundo, mas eu acho que a gênese do serial killer é diferente do atirador de elite. Sei, não, é lógico. Esse atirador de elite, ele é nobre. O outro é da plebe. Mas, no fundo, tudo é a mesma coisa. Porque o cara aprender a matar os outros, depois você vê o que é que ele fala. Ele fala e não vai para a cadeia, porque ele foi pago para aquilo. Então ele vira e fala assim, pois é, eu em 6 horas matei 8. Outra hora ele fala, em 24 horas eu matei 32. Isso é uma coisa terrível. Outra coisa, o cara aposentado fazer isso, tem filme sobre essas coisas. E outra coisa, cheio de vida, olho grande. Você olha para ele, não parece nada daquilo. É muita frieza, piradão, né? Muita agora frieza. diretamente da baratosfera. Professor... E o cara está aí. O povo ainda aplaude esses caras. Sniper. Professor, tem uma aluna que morava no Pará, lá naquelas... Passa muito essa reportagem lá da parte muito pobre lá do Pará, que ela falava, ela me fala que esse atirador de elite era assim, estava naquelas biroscas, né? Aí daqui a pouco ele pedia um lanche, uma coisinha lá, daquelas coisas lá comuns, e dava uma saidinha. E ela trabalhava nessa birosca. Então ele voltava naturalmente. Matei mais um. Matava 6 por dia.
Entendeu? É comum. É. Você não vê esse cara lá que era deputado, não sei o quê, que agora chegou de novo, chama Edelbrando, etc. Uhum. O que você quer? É o negócio da motosserra, aquele negócio. Isso aí é brasileiro. Tá lá. Uhum. Nós tem disso. Outro item também, na página 91, já foi falado, mas eu queria fazer uma outra pergunta. Na surpreendenciologia, essa questão do estudo eu, por exemplo, antes até de entrar na Conscienciologia, eu trabalhava com portadores do HIV, que o senhor sabe. Então, são casos, como diz o ditado, do arco da velha. E eu tinha que permanecer com o psicólogo, mas não que aquilo não me afetasse. Afetava. Eu chegava em casa e ia pesquisar para saber, muita coisa eu não sabia. E comecei aqui no Holociclo a pesquisar, que o senhor tem muitos livros, né? E tem coisas surpreendentes, que eu acho que a maioria não conhece a capacidade do ser humano de decadência, né? Mas o que tem é o seguinte, muita gente não conhece nada e incrimina os outros, fica fazendo besteira. Eu lembro de uma vez que eles começaram a condenar uma mulher por causa do cachorro que ela tinha. Agora, eu fiz uma pergunta que ele tinha logo que me falaram, pronto, esfriou o processo todo. Sabe o que é? Eu virei, não, e o cachorro? Aí não, um cachorro enorme que ela tem. Agora eu virei e falei assim, ela é mulher? É. Agora veja, vocês já notaram que o cachorro dela é uma cadela? Aquilo esfriou na hora. Não puderam falar mais nada. Como é que é? Mulher com lesbianismo com a cadela? Não dá, né? Isso não funciona. Não dá certo. Tem umas coisas que não conjuminam. Então, esfriei o caso, todo mundo ficou numa decepção total. Mas eles não examinaram. Assim, vocês não examinaram os documentos do cachorro? Ela é uma cadela. Vê que vocês estão falando uma coisa dessa da mulher? Não tem motivo. É uma cadela. Presta atenção. O negócio não é fácil. Professor. Sim. Aqui em B. Na página 91, a remissiologia, aqui embaixo, a acabativa, né? A relação estreita com a bestialidade, né? Nesse item 1, antepassado de si mesmo, seriexologia nosográfica. Eu queria que o senhor explicasse melhor isso. Não, aí eu vou te dar a enciclopédia, você ainda não leu, né? Nós já debatemos isso aqui. Pega e você mesmo vai ver que é melhor. Quando a pessoa está perguntando um negócio, está aqui, antepassado de si mesmo. Se você quiser, eu já posso passar para você, só para ver. Deixa eu só ver aqui qual que é. Quando a gente tem aqui o debate já feito, é bom que a gente cedo original, né, para a pessoa ficar sabendo. Você está entendendo, né? Não precisa a gente estar falando logo de cá. Pega lá para ele também. Essa é a teca da receita. Está marcada aí, é só abrir. Hein? Não, nós sabemos que tem, esse aí é antigo. Não é que eu preciso dar isso na hora. Eu gosto da prescrição imediata. Nada de deixar para daqui a um minuto. Mas a Ivone mais o Antônio vieram, não, né? Não estão ainda não. Mas então, eu vi tu és... A biografia aqui tem uns casos mais interessantes, mas deve ter N casos, né, lá na... Tem. Você pegou alguns aqui. Agora, eu peguei alguns só para ficar, os macacos certos e os macacos errados.
Macaco tarado ataca mulheres, cachorros e gatos no Sri Lanka. A enciclopédia offer unusual sex practices. Nem as vacas escapam. Sodomia de animais. Cabo de vassoura e ancinho. O bicho homem, eis o perigo. Moralidade humana e perplexidade. O pior animal do planeta, homem, terra e poluição. Não é fácil. Agora, ó, quem quiser ler no 700 experimento que está aqui, ó, página 258. Nos 700 tem vários casos. Tem uma opção de coisa, mas esse aqui é que é o ponto alto aí da história que eu estou citando. Aí fala de um caso só. Né? É. Isso. Agora você veja, isso aqui que eu falei vem de diversos lugares. Até de Portugal tem aqui. É para as pessoas saberem, né? Sexomatologia. Sexomática. Agora tem sexualidade. Terra do Adélio tem um também aqui. Como é que é? A da Terra do Adélio tem um aqui também. É? Não, no número 6. É o pior animal do planeta. Homem, terra e poluição. É esse? O que é que tem o Adélio que vê com isso? É de São Leopoldo, no caso disso. É. Realmente. É gente do Adélio aí. Então, vamos em frente. Professor, a página 91, zoologia. Qual que é que você falou? Zoologia. Onde é que está isso aqui? Considerando a conviviologia. A conviviologia? Mas qual é o tópico mesmo? Eu não entendi muito bem, não. Qual é a zoologia? Considerando a conviviologia, a bestialidade a rigor significa zooconvivialidade doentia. O que você não entendeu? Conviviologia. Existe uma conviviologia que é sadia, existe uma que é patológica. Agora, na questão da bestialidade, é a conviviologia, que é a zooconvivialidade doentia. É a pessoa que não sabe viver com animais. Ela quer tirar o partido dos animais. Por exemplo, a zooconvivialidade doentia tem um monte deles. O cara que bate na égua, no cavalo, no boi, né? Esses que fazem, né, maus tratos aos animais subhumanos. Tudo isso é. Obrigado. Tá certo? Professor. Sim. Aqui. Eu queria que o senhor comentasse, o senhor menciona aqui na folha 91, onde diz para bestialogia, há Sim. cães domésticos permanentemente assediados. Tá? Então, era sobre isso. Como é que funciona o processo do assédio? Porque o cão, naturalmente, ele deve ter relação com o seu dono, né? É a hora que o cachorro ou a cadela tem predisposição ao assédio. Porque ela foi criada, por exemplo, quase sempre, se o animal é doméstico, a culpa é dos donos. Mas são os primeiros donos, não é o segundo nem o terceiro. Então isso é preciso ver com calma. Tem uma cadela esses dias aqui, que eu falei, a Graça também já chegou a essa conclusão. Nós não podemos ficar com ela aí. A senhora viajou e pediu para deixar no canil. A gente deixou. Agora, ela é pequenininha, pretinha, a gente brinca com ela, ela mexe com o rabo e com o corpo todo para fazer assim, de satisfação. Agora, o que se passa? Ela manda na Bela. A cadela é desse tamanho, a Bela é desse tamanho. Agora veja, ela manda na Bela, ela estava quase matando a outra do tamanho dela, a Cris chegou lá e viu, então eles fizeram a intervenção na história, separaram, ela está separada, de vez em quando ela está sozinha lá. Agora, eu já tinha visto que ela não podia ficar aí, porque uma noite ela começou a gritar sem parar. Agora, começou a gritar, mas latindo sem parar, mais de hora. Entende? E não tinha nada, é só porque ela quer dominar tudo. Uma outra coisa, eu mesmo cheguei lá para conversar com a cadelinha, assim ela fica toda feliz, mexe e tal. Mas lá pelas tantas, tá aquele negócio, eu comecei a mexer na grade, uma coisa qualquer, ela começou a dizer, que ela estava com medo, você está entendendo? De eu invadir o território dela. Quer dizer, tudo é possível com essa cadela. Agora, isso é a Agora, você relação... há de ver o medo da grandona da cachorrinha.
Agora, ela avançou na pequena com a boca, com os dentes, tudo em cima. Quer dizer, então não tem jeito. Agora, veja, isso aí é preciso saber dos dons, se são os primeiros, se são os segundos, como é que é. Tem uma cadelinha daquele tamanho. Aquilo ali é repressão. Houve alguma coisa muito séria. Houve maus tratos para ela ficar desse jeito. Quando há o maltrato humano, aquilo passa por outras coisas, vem os assediadores e pega. Quase sempre esse maltrato é porque a pessoa é assediada. O assediador já pega para servir. Então, a cadela, no caso, como é que chama? Satélite assediador. Ela se torna o satélite assediador. Essa cadelinha é uma pretinha, bonitinha, que tem aí pintada, linda, pequenininha. Entende? Você sai daqui depois, você vê, porque às vezes ela está solta lá dentro do canil. Ela está solta no canil. E o resto está preso. E se deixar, ela ataca tudo. Agora, qual é a relação do animal com o seu dono? Explico. Porque é o seguinte, às vezes, tem pessoas que simplesmente acham que ter animal é deixar o animal em casa, né? A pessoa levanta, dorme, vai embora, não participa, dá comida e água e o animal está lá, né? E a outra vez, que a gente percebe mais, é quando o animal interage, tem uma maior empatia, tem um carinho do dono mesmo, né? Então, esse desenvolvimento da benignidade, isso tem pessoas que é natural. Cada bicho é igual gente, tem um temperamento. Você precisa de ver como é que é. Por exemplo, a Bela, houve alguma coisa com ela, porque nós não somos os primeiros donos da cadela. Ela, naquela raça, é um dos bichos mais bonitos que eu já vi. E olha que eu já vi bicho no mundo inteiro, até no Oriente. Sim. Essa aí é dos mais bonitas que tem. Ela chama a atenção. Por exemplo, a Lessie, que era dos filmes, é muito mais feia do que ela. Ela é perfeita como cadela, muito mais bonita do que a Lessie. Agora, o que se passa? Uma noite, ela começou a gritar sem parar. Foram lá ver, era outra cadelinha pequena que tinha feito cocô lá dentro, onde ela estava fechada. Ela não gostou da história, começou a latir sem parar para chamar a atenção para alguém tomar conta daquilo, porque não podia ficar lá dentro. Então você veja, são outra coisa. Ela não pode com certos sons. O som do carro que passa, ela começa a rodar e fica doida assim. Igual aquele negócio que o cachorro fica alterado, que mexe dentro do cérebro dele, com a roda do carro. Você sabe como é que é? Sim. Ela deve ter tido alguma coisa nesse sentido. Tem um trauma também aí. Antes de vir para cá. Eu não sei o quê. Agora, que a cachorra, que a cadela é linda, não há dúvida que essa é, né? Mas é perigosa, tem que olhar. Lá já tem até um aviso, cuidado. É o cão sapiens, que ele colocou lá, né? Sapiens. Só para a gente concluir, então, professor, no desenvolvimento da benignidade, existem níveis diferentes. Né? Tem aquele que a pessoa consegue se doar, seja para animal, para planta e para pessoas, e tem aquele que a pessoa tem receio em algumas áreas ou dificuldade em algumas áreas. Como é que isso se qualifica? Como é que a gente pode otimizar? Não, o problema todo é o seguinte, ninguém tem experiência igual ao outro. Sim. Nós temos os estigmas do passado que pegaram a gente. Agora, os estigmas começam assim, como cachorro, etc. Tal. Então, são milhões de anos que já passaram por aí, muito antes do Cro-Magnon, etc. Tal. Devia ter uma opção de coisa nesse sentido. Tem que estudar. Agora, uma coisa que eu queria falar até com o Roberto. Roberto, existe um esgoto pluvial na subida do caminho da lógica do lado esquerdo, que hoje apareceu um lagarto. Mas ele foi tão rápido, você chegou a ver? Pois é, mas agora ele entra dentro do cano. Agora só me conta, ele é tiu? Ele é de rabo grande? Tiu, ele acaba ficando doméstico. Eu tinha um, que era meu amigo lá em Itacoatiara. Agora hoje, ele não deixou que eu falasse nada com ele. A hora que me viu, outra coisa, tem o sinal aonde ele passa. Entendendo? O lagarto. Está tudo amassadinho para entrar. Então você já chegou a ver. É do lado esquerdo de quem sobe. Essa é novidade, ele não estava aí não. É coisa desse ano. Eu já tinha me deparado. Mas desse ano que você viu, né? 2 vezes ele é novo. Rastro. Aí, agora, ele deve estar interessado em fazer algum laboratório, por isso que é que ele veio aqui lá perto. Eu acho que o de mobilidade física. Pois é, mobilidade falei com o física Roberto,
Um deles ficou parado, aquele Agora, me mecanismo. conta, é lagarto ou é tiu? Por exemplo, você viu se ele tem os A negócios cor, maiores? pela cor assim? dele. Hein? Qual a cor? Pois é, qual a cor? Marrom, Você cinza. viu? É o TU. Não, Se é não o for- TU. Eles falam TU, que é o nome técnico. TU. Mas agora é TU. Agora veja, ele dá uma rabanada na perna da pessoa, precisa ter cuidado. Ele vai crescer. Tudo indica que esse é dos pequenos, isso aí vai crescer. Uma outra coisa, quando tem o sol, ele fica lá e fica assim, ó. Mexe com as coisas, parece sapo. Que negócio grande. Trono Itacoatiara, do você chegava e via 200 juntos. Agora, os caras, quando chegavam lá, começavam a contar muito papo, muita coisa. Eu falei assim, vem cá, você quer subir o Morro das Andorinhas comigo? Ninguém aguentava. Uma vez, foi um negócio terrível, que eu perguntei para um casal se eles queriam subir, se eles tinham coragem de subir. A mulher falou assim, eu vou. O marido arriou. Ficou um problemão para mim. Como é que era o caso? A mulher queria isso de todo jeito. Eu falei assim, como é que é? Você deixa ela aí? Nós vamos. Eu vou arranjar mais gente para ir junto para ver como é que é. Agora, conforme a hora, lá no Morro das Andorinhas, a gente chegava, você via 200. E todo mundo olhando para você assim. Eles olham, eles param, mexem, sabe? Fica estático. Agora, é tio, é isso aí. Agora, tio, eu tinha um que morava na porta da cozinha da nossa casa em Itacoatiara. Mas esse, quando eu comprei a casa, ele já era residente. Então ele virou para mim e falou assim, olha, aqui quem manda sou eu. E ele comia tudo que a gente dava para ele da cozinha. Está entendendo? Comia. Ele morava debaixo de uma pedra. Enquanto eu estive lá e mantive a casa, esse tio estava lá firme. Eu chegava, ele ficava, com o passar do tempo, ele ficava como se fosse um animal doméstico. Olhava a gente, entrava, passava, nem se incomodava com aquilo, ficava firme. Agora, no Morro das Andorinhas, que lá é um pedaço do Morro das Andorinhas, entende? É o lugar que eu já vi que tem mais lagarto. No Rio de Janeiro, no Brasil, eu nunca vi um lugar daquele. Não estou brincando, não. São 200, você vê, na hora do sol. Porque lá não tem habitação, não tem casa. Não, tem de todo tipo. Tem o verde, tem um branco, uma outra coisa. Tem a praça lá, junto da Rua das Orquídeas, que é essa onde eu tinha a casa, que é cheio de sagui também, de macaco. Lá em casa, vinha às vezes assim, 25 macacos, tudo um depois do outro. Se a gente começava a dar banana, umas coisas qualquer, acabou. Não, mas lá é um monte. Porque lá é o seguinte, o Morro das Andorinhas é não edificante, lá para cima. Então aquilo tem quilômetros que não tem casa, não tem nada. Com isso, é um problema. Tudo quanto é bicho prolifera, é gente demais. Então tem muito macaco, muita coisa. Não, para comer as frutas. Nós tínhamos, nessa minha casa, tinha um pomar. Agora, uma das coisas mais sérias que tinha lá, que era um perigo, era a jaca. As jacas que tinham lá eram coisas praticamente quase centenárias. E elas ficavam muito altas, aquele negócio grande. Então a gente tinha que estar estabelecendo o roteiro para ninguém passar de baixo. Porque uma jaca daquela mata uma pessoa daquela altura, não dá. Agora, de vez em quando o negócio ficava perigoso, a gente arranjava alguém para subir. Virava o macaco, chegava lá em cima e soltava as jacas todas. Mas é um monte, grande, enorme. Uma outra coisa, quando eu cheguei, uma das coisas que me atraiu mais lá, foi uma árvore, uma mangueira, que pelo cálculo que a gente tinha, ela tinha mais de 100 anos. Agora, o problema é que, quando eu cheguei, ela já estava enrolada por uma trepadeira que estava matando a mangueira. 2, 3 anos depois ela morreu. Agora, é um tipo desses ficos que mata tudo. Agora veja, um mangueirão daquela morta por uma trepadeira. A gente ficava bobo. Eu levava o povo lá para ver, falava assim, olha, ó, eu cheguei aqui e encontrei esse drama. Está na UTI, a mangueira, não tem saída. Agora, no fim, as duas morreram.
A gente cortou aquilo tudo, deixou. A mangueira foi definhando assim, ó, pouco a pouco. E a outra enrolada em cima dela, assim, ó. A coisa absurda aquilo. Eu falei assim, ó, o assédio começou assim. Então tem certas pessoas que eu conheço que devem ter sido, sabe, trepadeiro. O negócio deve ter começado, foi assim, ó. Quantas árvores já derrubou antes. Agora, tem certas pessoas que são desse jeito até hoje, o negócio não é fácil. Agora, você veja, processo botânico. Eu já vi vários casos, agora essa é lastimável, porque a mangueira era linda, imensa, sabe? O cara que conservou lá era um alemão, de que eu comprei a casa, eu era o segundo inquilino na área. E o ambiente lá era muito positivo. Pra você ter uma ideia, quando eu fui para Itacoatiara, lá tinha mais ou menos mais de 300 domicílios, casas, etc. Mas tinha só lá dentro 7 locais que faziam processo parapsíquico. Tudo quanto é jeito. Yoga, espírita, isso e aquilo, tudo quanto é jeito. Tinha 7 locais. Tudo particular deles. E lá é o seguinte, tem uma guarita militar, logo na entrada, séria, que ninguém entra sem passar pela guarita. Agora, o povo para atacar lá qualquer coisa tem que vir no alto mar, através da praiona e da prainha. Agora, eles trabalham muito, lá tem a SUAMI, que é a Sociedade dos Amigos da Natureza, que ajuda tudo, que limpa tudo, etc. Agora, o que é duro lá é que você quer correr e não pode. Para chegar na minha casa até lá, tinha 16 quebra-mola. Quer dizer, hoje se fala redutor de velocidade, né, que é eufemismo. Mas é quebra-mola mesmo, os que iam lá quebravam a mola. Se viesse com força, era uma vez só. Ia quebrar tudo. E tinha 16 para chegar até em casa. Agora eles fizeram isso por causa do povo que ia lá, e menino, né? Por causa da praia. Agora, lá era da Marinha. Então constituiu depois, é um bairro, né, como se fosse de Niterói, né, na história toda, é o último bairro de Niterói, lá, antes de Itaipuaçu. Agora, dá para estudar a natureza, é o ideal. Tem tudo ali para ver. Tem. E é aquele que houve aquele negócio, morreu uma opção de gente, porque é um dos lugares mais íngremes que tem. Lá é desse jeito assim, ó. O aclive. Já, mas lá o problema é esse. Lá já teve um negócio, um coletivo que matou um monte de gente, porque despencou lá de cima, ele não aguentou, não teve freio. Eu evitava de passar naquela estrada. Eu passei lá a pé. Mas de carro é um perigo. Agora, em Itaipuaçu, tudo é diferente, né? Você sabe, a areia é diferente, aquilo é só extraterrestre ali. Eles chamavam lá, aquilo é um lugar de extraterrestre. Não, e onde é que tem areia daquela? É só lá. Ninguém tem. Você já conhece Itaipuaçu? Areia, os grãos de areia são desse tamanho. Não tem grão pequeno. Eu quase dessomei lá. Foi? Que tem uma inclinação muito grande e eu adorava nadar. Você foi de carro? Não, é que eu nadava muito, eu ia embora. Lá tem a praia que tem uma espécie de rio no meio da praia. Você lembra disso? Tem um rio no meio da praia. Tanta água. O barranco da areia. Então você nada e você perde. Não, mas agora a areia que é esquisita. Mas Cada grão de areia é desse tamanho. Lá é o seguinte, o cara chegou, um amigo meu que eu levei lá, queria conhecer a área toda, então eu levei lá vários lugares daqui e tal. Ele chegou lá e falou assim, Valdo, isso aqui não é praia, isso aqui é resultado de uma chuva de granizo. Eu falei assim, você está certo. Que lá parece isso, parece mesmo. Parece uma chuva de granizo, mas que caiu e o gelo virou pedra, depois de milênios. Você está entendendo? Ficou aquele troço. Lá parece isso mesmo. Itaipuaçu. Não brinca, não. O que você queria falar? Professor, voltando aqui à bestialidade, qual a principal gênese da bestialidade? Seria uma carência, uma insatisfação, tipo se tem hoje no homossexualismo? O homossexualismo tem uma carência, uma insatisfação muito grande ali. Na bestialidade também teria essa carência, essa insatisfação forte?
Escuta, nós já vimos a bestialidade do Arlindo, igual vamos ver a bestialidade do Adel. É isso? É isso? Não, o problema todo é o seguinte, sempre tem uma carência nessa história. Há uma insatisfação, alguma coisa que houve, uma sede, faminto, está entendendo? Isso sempre tem. Há uma insatisfação no processo. Mas ela seria similar à questão do homossexualismo ou... Não, seria... isso é a pessoa que não se sente satisfeita, então ela arranja as diferenças. O homossexualismo é assim, a bestialidade é assim, o processo todo, o lesbianismo é assim. Então, é o povo que está procurando alguma coisa para satisfazer. Agora, veja, uma das coisas que a gente nota é o seguinte, tanto o lesbianismo quanto a homossexualidade não satisfaz as pessoas. Elas vivem sempre insatisfeitas. Por isso que não faz bodas de ouro. Os homossexuais não ficam muito tempo juntos. Tudo vira promíscuo com o tempo. Agora o senhor comenta aqui também na efeitologia, o efeito abrangentemente danoso do ato bestial, né? Então aí depois, logo em seguida, o ciclo interpresidiário, algoz, vítima, né? Então, além dessa carência, acaba gerando um processo de interprisão grupocármica com o subhumano. São os efeitos abrangentemente danosos do ato bestial. Essas coisas todas a gente não sabe para onde vai isso. Tem de tudo. Agora, ó, examinar a bestialidade tem que estudar a criminologia. Tem que examinar isso aí, não tem saída, tem que examinar. É o processo mesmo que eu falo aí, ó, a medicina legal, esse negócio todo para ver como é que é. Eu, como dei curso durante muito tempo, vocês pensaram desse assunto, eu já vi. Agora, eu também sou de uma época que havia sífilis. A sífilis havia as doenças que hoje não tem mais. Tem uma opção de médico, colega meu, que nunca viu essas doenças. Por exemplo, você fala em Nicola Flávia, ele não sabe o que é isso. Entendeu? Agora, por ali a gente vê o que é o processo de bicho. Que havia muito processo de sífilis junto com o problema de bestialidade no interior. Agora, o povo hoje não sabe disso, mas isso não existe mais, tanto como era. No verbete, o senhor dá mais ênfase à questão sexual com o subanimal, mas também a bestialidade também é a atividade, além das pior que a subhumanidade, no ser humano também. Né? Então, teria mas a base do sexo está nessa, né? Você tem que lembrar que tudo é sexo aí no caso. Né? Gênero, sexo, tudo tem. Subhumano e humano, tem jeito. Não pode fugir do processo da sexualidade. Agora, uma acepção, ela poderia ser o ato em si, né? A pessoa bestial, pior do que o subhumano, atuando com o subhumano ou atuando também com os seres humanos. Também, né? Agora, outra coisa. Uma das coisas mais difíceis que tem nesse assunto é o paradoxo, que eu não escrevi aqui, estou só falando para você. É o paradoxo da afetividade com a sexualidade. Às vezes o negócio desse começa inocentemente por causa da afetividade. A mulher se apaixona pelo cachorro. Essas coisas todas eu já vi. Isso é uma coisa terrível. Agora, se é uma mulher, por exemplo, que era promíscua, nunca se apaixonou por ninguém para valer, homem nenhum, e depois ela começa a ter mais contato com o processo de cachorro, isso aí há um desvio violento, perturba a cabeça dela totalmente. Tudo isso eu já vi. Qual seria a prescrição, por exemplo, num caso desse? Vamos supor, a primeira coisa é a pessoa não ter contato com animais domésticos de modo algum, nunca mais. É arranjar um jeito de ter companhia normal, ver como é que é, fazer uma seleção, né? O problema de convívio. Se você detecta a pessoa com essa questão, é afastá-la o mais possível desse processo animalesco. Não deixar, entende, a ocasião que faz o ladrão, né? Evitar as oportunidades, os problemas, tudo. Não é fácil nada disso. Muito difícil. Agora, geralmente isso está no bafão, né? Geralmente isso acontece com gente da zona boêmia. É aí que você vai ver, do jeito que eu já estudei o processo de hermafrodita, por exemplo, acontece aí. Agora, é esquisito a hora que você vê o homossexual, o travesti, a lésbica, o hermafrodita e a pessoa que mexe com o processo de bestialidade. Agora, em zona boêmia, você acha isso tudo.
Eu, como tratei de muita gente nessa área, eu vi isso tudo de perto. Agora, eu sempre conto o caso, por exemplo, daquele hermafrodita, que ele tinha ficado grávido. E eu vi, o professor junto comigo falou com ele, você não pode engravidar mais, se você quiser, vamos fazer uma cirurgia. Ele não quis. Aí, daí a pouco, ele ficou grávido de novo. Entende? Agora, ele era careca, cara de homem, mas era hermafrodita e funcionava, não. Foi tudo feito aborto. E outra coisa, aborto terrível. Ele deu uma opção de problema nele. Mas mesmo assim, ele não queria que mudasse nada. Ele queria continuar sendo aquela personalidade dupla que ele tinha. A questão aí seria... Agora, ele funcionava com os dois lados. Mais ou menos, né? Não era assim, 100% e tal. Mas, terrível. Na segunda, foi preciso fazer uma coisa dele parar com tudo, porque não tinha jeito, senão ele ia morrer. A principal questão aí seria essa proximidade à baratosfera, ao processo baratosférico também, desse rapport forte com a baratosfera, quando envolve esses atos. Geralmente, Adélio, você tem que ver o holopensene disso. A atmosfera de vida da pessoa. Ela arranja aquela atmosfera e mantém aquela atmosfera. Aquilo vai sendo implementado, porque tudo cresce com o tempo, tudo se evoluma, vai fazendo camada da situação. Então o problema não é fácil. Do jeito que tem os laboratórios que fazem a camada de energias e manifestações positivas, essas coisas aí fazem manifestação contrária, tudo patológico. Vai ficando cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior. Por isso, campo de concentração é isso. Para melhorar isso, tem que destruir tudo e começar na estaca zero. No caso de uma TENEPS, então, o interessante seria descobrir essa gênese baratrosférica que está desencadeando na pessoa ali no momento. Né? Então tem todo não é fácil. Eu já vi lugar, por exemplo, de poltergeist, que era uma fazenda de inverno, sabe? Muito bonita, tal, coisa nova, que tinha sido acabado de fazer. Eles foram ver, estava acontecendo a opção de coisa tudo atrapalhado. Agora nós fomos examinar qual era a certidão vintenária do imóvel. Eu, com a maior cara, assim, uma cara de inocência, de boboca, cara de paisagem, chego lá e falo assim, gente, eu queria a certidão vintenária aqui desse terreno, para cá, para tudo. Aí eu fui ver o que é que tinha antes. Aquilo tinha antes um local de escravatura, que era a senzala do processo que sobrou. E que tinha umas coisas muito esquisitas que se passavam nessa senzala. Entendeu? Eles acharam, tinha até crônica a respeito do assunto. Ninguém levou aquilo em consideração. Os caras que venderam, limparam lá tudo e venderam, foi feita a fazenda, ninguém viu. Agora, o que eu vi, através dos fenômenos de poltergeist, remetia para aquela época. Agora, um troço assim de 200 anos, uma certidão vintenária, se você for examinar 2 séculos, por isso que tudo a gente vê. Aqui, por exemplo, essa área que nós estamos construindo os processos nossos aqui, ó, aqui só houve mesmo o problema dos caiçaras, dos índios, mais nada. Aqui não teve coisa grande, não. Mas os índios mandavam aqui na área toda, por isso que a gente achou opção de dardo, flecha, aquelas coisas, tudo deles aqui dentro. Isso tudo tem. Mas não tem essas coisas carregadas. O processo é onde morreu muita gente, é onde houve sacrifício dos outros. Isso é um perigo. Você sabe, senzala tinha de tudo, né? Já pensou um lugar que tivesse um pelourinho? É igualzinho aquele negócio da Bahia, né? Que lá tem. Você vai ver o processo do turismo, mas fala, não, você tem que ir ao pelourinho. O pelourinho é uma praça digna, é o máximo, é como se fosse uma sala de visita. Agora, o pelourinho era um lugar de sacrifício do povo. Isso é a Bahia. Eu morro de rir disso. Gente, por que vocês não mudam isso tudo? Agora, o que é ignorância? Não, vamos exaltar. Vamos fazer uma praça aqui agora, em Foz, que é a Praça da Forca, onde todo mundo foi enforcado. É isso. Veja, como é que é preciso?
Agora, o turismo, a essa altura, já deu conta de minimamente... De modo algum, fui dar para eles. Nem vai. Outra coisa, tinha um centro espírita lá, eles vieram falar comigo lá perto do Pelourinho, lá na praça, lá no Contório. Vieram falar assim, ó, sai daqui, não fica aqui não, vai para longe. Isso aí vai dar em cima de vocês. Com o tempo ele saiu de lá. O centro espírita tinha lá, pequenininho, assim, na ocasião. Agora, eu achava aquilo, assim, só a Bahia mesmo, não tem jeito. Pelourinho. E há uma exaltação do Pelourinho, festa, tudo, nos livros, nas comemorações, tudo. Mas essa manutenção desse Holopensene é das próprias consciências? Lógico, o que a Bahia mantém... é problemática com esse negócio todo, porque tudo é África, né? Aquilo ali nada mais é do que um estado africano. Pois é, mas a situação toda é o maior do Brasil. Badalação turística, é como se não tivesse Gente, a hora que chega e tem um coronel, um cacique que domina aquele povo todo, como foi o ACM, quantos anos? Fazendo o que bem entendia, mandava e desmandava em todo mundo. Pior do que os caciques lá, daqueles processos de fabricação, aquele negócio todo que tem no Nordeste. Isso aí é pior, a Bahia. Outra coisa, ele era... Ainda tem mais um, né? Tem um agora no Maranhão, né? Que está aí, né? De bigode e tal. É um problema. Agora não é fácil. O professor relatou em uma terceira passada consciências assediadoras que tinham forma de animais e agiam em grupo assediando determinada consciência. Qual a razão dessa transformação e qual a relação desse fato com os relatos de licantropia medievais e das consciências paratosféricas transformadas em animais por hipnose de assediadores através de suas autoculpas? Você já falou tudo, uma coisa aí explica a outra. Essas coisas todas tem, e se a pessoa se afiniza com isso, acaba dando esses resultados assim. Tudo patológico, teratológico, monstruosos, etc. Tal. Isso é inevitável, sempre tem. Agora, a transfiguração do psicossoma permite a pessoa virar qualquer dragão de São Jorge. Tudo é possível. Gostaria de saber se é necessário estar colaborando em alguma IC para iniciar a TENEPS. Não tem nada a ver. Quais são os cuidados que devemos tomar em relação à assedialidade quando temos cachorro e criança em casa? A primeira coisa que tem que ver é o seguinte: olha bem se os temperamentos dos donos da casa são bons. Porque todo animal doméstico, com o passar do tempo, ocorre uma domesticação mútua. Você domestica o animal domestica você. Agora, o animal, então, ele segue, ele imita você, ele retrata o que você é, há um reflexo do seu processo de temperamento. Então, isso é que você tem que olhar. Os cachorros na sua casa, por exemplo, são tranquilos, são amigos, como é que eles são? Tem que ver o temperamento do cachorro. Se eles são tranquilos, é porque a média dos habitantes do seu ninho doméstico é tranquila. Se tem alguém que é perturbado, que não gosta do cachorro, pode esperar que vai dar um acidente. Cuidado com isso. De modo que cachorro revê. Outra coisa é saber cuidar dos cachorros. A gente tem que ter o cachorro, com o passar do tempo, como se fosse um hóspede permanente na casa. Tem gente que acha que ele é mais um novo filho da casa, mas não é bem assim. Ele nunca vai ser filho. E se tem filho em casa, a pessoa não vai falar que o cachorro é mais um filho, ou o gato é mais um filho. Senão vai criar uma ciumeira, já começa o cara a implicar com o menino, vai dar o conta naquilo, que arranjou um rival. Ele não vai querer isso. De modo que se saber é ter esse convívio técnico com o animal subhumano. Isso aí é uma necessidade. No caso do senhor, na TENEPS ou na OFEX, você já presenciou algum tratamento desse tipo que envolvesse bestialidade em si? Já. Eu já vi de tudo nesse negócio. Você lembra que lá no Projeções da Consciência eu falo sobre o orco? Sim. Outra coisa, você já viu falar sobre a pantera negra que aparecia com um casal? Essa pantera, ela não era aquela junto com um xamã ou era outra coisa? Não, era um casal que tinha uma pantera que era domesticada. Agora, o que se passa? Eles tiveram muito contato com o bicho na última vida que eles tinham, um casal, homem e mulher. Trabalharam em circo, fizeram uma opção de coisa.
Mas então, eles começaram a fazer assistência extrafísica com a pantera. Agora, a pantera domesticada, já era conhecido. Quando eles dessomaram, encontraram com ela. Então, todo lado que eles tinham, vinha a pantera junto. Agora, a pantera era perfeita, de tamanho, de apresentação, toda pretinha. Está entendendo? Agora, só a energia do bicho não era fácil. E ele andava com isso, todo lado. Mas essa pantera era subhumano mesmo, não era um humano transfigurado, por acaso? Não, a pantera era legítima, é uma pantera legítima. Entendeu? Pantera mesmo. Agora, eles, às vezes, faziam muita assistência e outra coisa, limpavam os ambientes com uma facilidade enorme. Perdão, tá certo? Eles limpavam o ambiente com a presença da pantera. Agora, uma coisa, né, tem várias coisas que aconteceram comigo. O negócio da pantera era bom para a gente auscultar o nível de parapsiquismo do povo que você encontrava. Então, uma vez eu fui ver uma obra que me pediram lá de uma instituição, que estava acontecendo muito poltergeist, então, aí em Curitiba. Então, eu fui lá ver o negócio, etc. Eles tinha lá 40 alunos, que só num dos cursos deles, eles tinham vários cursos, mas tinha 40 alunos. E tinha uma série de colaboradores, etc. Tal. Isso nós chamamos aqui de voluntários. Agora, quando eu cheguei, eles vestiam com uma opção de coisa de iniciações, uma opção de bicho disso, imagem daquilo, etc. Agora, eu cheguei, eles foram atrás de mim para eu dar uma geral, fazer uma limpeza, que estava acontecendo muito acidente com o povo todo. Aí eu virei para eles assim, eu vou lá, mas veja, o que os amparadores falaram, vocês têm que seguir. Porque senão, chega lá, eles querem mudar algumas coisas, se vocês são muito tacanhos e atrasados, vocês não vão querer. Eu não vou dar se o negócio não puder mudar. Porque, não, você tem toda a carta branca, tudo que você achar pode ser feito. Aí eu cheguei, fui examinando o negócio e vi que tinha uma opção de bicho, tudo de pendurado, como se fosse, sabe, cabeça disso, cabeça daquilo, não sei o que é, tal. Falei assim, ó, tira isso tudo daqui, que isso aí é negativo. Está parecendo um cemitério aqui de bicho, ó, cemitério de zootel, né, de jardim zoológico. Tem que dar um jeito nisso, tirar esses bichos da coisa toda. Aí eu comecei a mexer com o processo de energia no salão principal, para depois ir nos pequenos, os negócios todos, para depois tornar a voltar. Na hora que eu estou lá, falando aquelas coisas, o salão cheio de gente, uma pessoa levanta e fala assim, ô professor, eu estou vendo aqui uma pantera preta perto do senhor, que ela rondou tudo aqui, limpou o ambiente todo. Eu disse, olha, você é um grande clarividente. Aí eu perguntei para tudo, vocês conhecem o homem? Ele é clarividente? Não, esse é um dos clarividentes da casa. Olha, ele está falando a verdade. Aí eu virei para ele e falei assim, olha bem quem é que está com a pantera. Ele descreveu tanto a moça quanto o rapaz que cuidava dela. Direitinho, isso tudo em Curitiba. Entende? Agora, a hora que eles viram o negócio da pantera, todo mundo ficou quieto. Eu pedi para eles me ajudarem, ninguém queria sair da cadeira. Todo mundo ficou, ninguém apareceu como voluntário mais. Agora, a pantera rodando assim, o cara viu. Na mesma hora, limpou o ambiente, as coisas melhoraram, o poltergeist acabou. Agora, eles gostavam muito daquele negócio da mãe terra, aquelas coisas que tinha, sabe? Tinha figura disso. A moça que cuidava disso, que era a sacerdotisa deles, muito bonita, jovem, tudo, tipo Pitya, você está entendendo? A pitonisa do lugar. Eu indiquei tudo e os acidentes pararam na ocasião, da minha ida lá. Agora trabalhei lá quase que um dia inteiro. Para limpar o ambiente, tudo, fui a cada lugar, mexia com a energia, limpava isso, tiramos as bobagens. E outra coisa, depois eu fui falar com eles para acabar com os bagulhos energéticos no ambiente. Agora, a pantera fez mais sucesso que qualquer outra coisa. A hora que o homem viu, não tinha jeito. Outra coisa, ninguém sabia que tinha pantera comigo, ninguém sabia isso. Mesmo dentro do nosso movimento de conscienciologia, a maioria nunca tinha visto nada de pantera, não sabia nada disso. Quer dizer, o homem era bom naquela evidência. Descreveu a pantera, a moça e o rapaz.
direitinho. Neste caso, a pantera era utilizada pelos amparadores para poder limpar o ambiente. Né? Ele já entrava como se fosse assim um bálsamo. Um bálsamo amargo, mas era. Você está entendendo? Agora, só a presença dela já impunha respeito. Agora, você veja o nível de ectoplasmia que tinha ali, que o cara viu tudo. Da pantera, a situação toda, o que eles fizeram na frente, aonde eu comecei a falar. Você está entendendo? Um salão enorme, muito maior do que aqui. Entende? E as paredes, assim, um salão comprido, as paredes tudo cheias de cabeça de bicho, disso e daquilo. Então. Aí eles tiraram tudo na hora. O pessoal, dá um jeito, dá um sumiço, vou acabar com isso, é bagulho energético. Essa limpeza melhorou um pouco. Mas agora, os negócios é que era tudo tipo seita, né? De iniciado, aquilo é muito atrasado, né? A situação deles. Vocês sabem, tinha uma opção de coisa dessa em Curitiba. Uma delas era chamada de chama violeta. Vocês já viram falar nisso? Tudo isso eu vi. Andei ajudando o povo. Quando o negócio piorava, eles davam em cima lá para ver o que a gente podia arrumar. Durante muitos anos, o livro Cosmic Consciousness, do Dr. Richard Morris Buck, foi um clássico para quem fosse pesquisar sobre a Cosmic Consciência. É esse que ele fala do Balzac. Quais os pontos fortes desse autor no estudo desse fenômeno? Existe algum outro autor que escreveu sobre o fenômeno que fosse confiável? O autor desse livro faz uma relação de 14 personalidades que tiveram o fenômeno, de mais 36 personalidades, possivelmente era a Cosmic Consciência. Nessa relação 36, o autor cita o Emanuel Swedenborg. Nas pesquisas que fez sobre a vida de Swedenborg, o senhor achou algum fato que evidenciasse isso? Não. O problema dele é o seguinte: a cósmica consciência que o nosso amigo Buck estudou é mais um processo do Satori e do Samadhi, ou Samadhi, como diz na França. Não é bem isso que eu chamo de cósmica consciência, não. A consciência, que é o fenômeno nosso, é mais amplo, grande, com autolucidez, etc. Não há problema de misticismo. Todas essas personalidades que ele falou tinham alguma expansão de consciência, mas é apenas, vamos dizer, elementar, rudimentar, começando. Mas não é do jeito que nós falamos. Eu mesmo cheguei a escrever, a falar sobre esses assuntos, não é a mesma coisa. Então, o primeiro passo primário, curso primário, pré-maternal do processo da cósmica consciência. Por exemplo, ele colocar o Balzac lá, colocar o Swedenborg. Swedenborg não tinha nada disso, pois ele tinha até a sino que eu mesmo criei com o negócio, a partir dele. Agora, o Buck foi muito bom, porque pelo menos, coitado, tentou enfrentar a situação. Ele era do Canadá, era um cara de medicina, uma opção de coisa, ele fez o que ele pôde na época. Agora, o livro, para quem se interessa pelo assunto, é bom para ver como é que é a primeira elaboração, né, sobre o problema que nós chamamos de cósmica consciência. Qual o percentual hoje, em 2009, das consréus no planeta? Seria um percentual próximo de 80%, mais ou menos? Eu não sei. Sabe perguntar para o IBGE do Antônio? Saber quantas consréus tem? Outra coisa, eu vivo com vocês. Trabalho muito extrafisicamente. A gente vê as consréus, mas a maioria não é mais consréu, porque é gente que é intermissivista. Eu troquei as consréus pelas intermissivistas. Por isso que eu tenho vocês aqui. Tá certo? Então precisa de ver. Mas agora, é só olhar nos jornais, né, que a pessoa vai ver, né, as consréus. Principalmente nas folhas policiais, né, os cadernos da polícia. Criminalidade. O homossexualismo é um processo paratosférico. Um homossexual pode ser um inversor, um completista. O senhor já viu algum homossexual no extrafísico? Homossexualidade tem desde que o homem é homem, desde que o subhumano é subhumano. Homossexualidade é um processo da natureza animal. É um problema de gênero. A pessoa pode usar o gênero que ela queira. Eu sou favorável em que todo homossexual deve ter liberdade de fazer o que bem entender. Agora, só tem uma coisa que eu sempre falo. É uma normalidade. Ninguém recebe um corpo com as instruções de uso para ser homossexual. Nem o cara que tem hipospádio, que tem hermafroditismo, que tem qualquer coisa disso.
Aquilo ali é uma normalidade. É no caso aí, uma teratologia. É preciso ser visto. Agora, hoje, as pessoas são normais, mas querem ficar só com o seu próprio sexo. Está tudo certo. É uma opção. Agora, existem homossexuais e homossexuais, lésbicas e lésbicas. Existe gente de todo tipo. Tem gente que está no armário, tem gente que já saiu, tem gente que passa da conta, tem gente que virou promíscuo, tem gente que ficou doido, tem de tudo. E tem gente que deixa a homossexualidade. Tudo isso eu já vi. Os homossexuais não gostam de falar que tem homossexual que deixa a homossexualidade. Quer dizer, também 200 barrigadas de risco para eles, estão errados. Eu já vi isso tudo. O último, por exemplo, uma pessoa, um rapaz que me procurou em São Paulo. E ele deixou a homossexualidade. Casou, hoje tem filho, está tudo aí. Assim tem um monte deles. Uma outra coisa também que eu considero, tem duas coisas bravas que eu considero na homossexualidade difíceis. Tem muitos homossexuais que acham que todo mundo está trabalhando, caminhando na evolução para ser andrógeno. Não, é o contrário. É para acabar com a sexualidade. Consciência não tem sexo. Sexo é para a manutenção do corpo, a genética, a formação do processo da máquina para a gente se manifestar nessa dimensão. Mas agora a androginia, eles acham que todo mundo vai ser andrógeno. Não. Intrinsecamente todo mundo é andrógeno, todo mundo já é. Todo mundo é bissexual, intrinsecamente. Quem é aqui que não foi fêmea? Quem é aqui que não foi macho? Todo mundo foi. Desde a vida subhumana. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então, isso é seríssimo. É um lado difícil, questão errada. Outra coisa. É a hora que eles falam que tudo quanto é heterossexual é que mata o homossexual. Não é. Uma boa parte que mata o homossexual é o homossexual. Porque eles não se fazem e acabam brigando e umas coisas. Então, aquele negócio. O cara morreu com 27 facadas. Geralmente é o homossexual que está matando o outro. Então é um nichê. Isso tudo a gente tem que estudar. Eu mesmo escrevi, coloquei um monte de nomes que apareceram nos jornais, com os casos tudo sobre isso. Essas duas coisas nós temos também que ponderar. Então, é muito homossexual que mata o homossexual. Eles não gostam de falar nisso porque estão defendendo o orgulho gay. Mas, só contra fato, não adianta a gente brigar. E outra coisa, esse negócio de androgenia, que todo mundo está caminhando para androgenia, isso é burrice. Isso é falta de inteligência evolutiva dentro da situação que está aí. É uma coisa que a gente precisa estudar. Agora, eu tenho um monte de amigos meus que são homossexuais. Conheci um monte deles na minha vida, com a situação toda. Respeito todo esse povo. Tem gente de muito gabarito. Tem um homossexual também que eu conheço que faz TENEPS. Agora, ele tem uma vida mais ou menos assentada dentro das coisas. Não é exagerado. Por quê? Se for fazer TENEPS e arranjar promiscuidade, vai dar um acidente de percurso que pode levar a uma pecado destrutiva. Isso tudo eu falo para eles, abro o olho. Mas tudo isso eu já vi. Agora, uma coisa que eu tenho pena, aí eu tenho pena dos homossexuais das lésbicas, é o seguinte, que a maioria deles não tem satisfação nenhuma, eles são insatisfeitos. Há uma carência permanente, eles nunca se satisfazem. Por isso estou sempre procurando mais. Vocês viram agora aquele cara que, nos processos dele lá, com um processo de masturbação, que acharam ele dentro do armário. Aquilo lá é os negócios que eu falo do excesso. A hora que chega num certo ponto, a pessoa fica... Então, homossexualidade, lesbianismo, pode levar a uma toxicomania. Isso aí é que tem que ser visto. De modo que é uma coisa para a gente pesquisar, estudar e ajudar. Vamos acolher tudo quanto é homossexual, lésbica, todo mundo, que esse é o caminho. Agora, outra coisa. Eu já conheci na minha vida um monte de homossexuais geniais, né? O Chico era homossexual. E assim é um monte deles aí. No Brasil mesmo já teve ministro homossexual. Agora, atualmente, é um monte de gente que tem todo lado, né? Vocês sabem. Eles agora estão se revelando, estão saindo do armário. E outra coisa, em alguns lugares tem gente fazendo política com isso. O cara força a barra para ser homossexual, para ganhar a plateia, a galera. Quer dizer, tem tudo isso. Com relação ao completismo, aí seria Natacom, porque o Chico foi Natacom. Um homossexual com completismo na TARES é complicado, mas o Chico não tinha curso intermissivo. O que eu falo para esses caras é o seguinte, vamos ver o que vai dar de você. Como os cursos intermissivos são novos,
Se de ver, né? Então é possível. São as novas formações que vão acontecer. Os incompletismos devido à sexualidade. Como é que são? Então Tu teria que estudar, né? Os incomplexos com base na sexualidade. Então é possível. Aí volta aí, né? É possível, então, um homossexual ser completista nataris. Como é que é? É possível um homossexual ser completismo nataris. Vamos perguntar ser completista para ele. nataris. Vamos perguntar para ele, porque isso está em andamento. Eu não sei. Agora, a gente fala a teoria, né? Eles estão praticando. Vamos ver o resultado da prática, o que dá, né? Os ajustes que eles vão ter que ter com o tempo, né? Não é fácil isso aí. Agora, o que é bacana é o seguinte, vocês estão vivendo uma época histórica de toda essa abertura consciencial de todas as áreas, inclusive o processo da sexualidade. Agora, não é fácil. Agora, homossexualidade, lesbianismo sempre existiu. Mesmo quando não tinha visibilidade. E a visibilidade que sempre foi mais escondida é da mulher. Né? Isso aí era um perigo. Agora, o que eu tenho pena também é que a maioria não fica satisfeita. Eu nunca vi um casal de homossexuais ou de lésbicas que fizesse bodas de ouro. Até o momento eu não vi. Todos ficam promíscuos. Arranjam opção. Quer dizer, casa mais que Elizabeth Taylor. Entende como é que é? Tem mais casamento que da Elizabeth Taylor. É promiscuidade, no fim, né? Uma pessoa igual a Elizabeth Taylor, você acha que ela é uma pessoa normal? Não, uma prostituta igual às outras. Essa promiscuidade de tanto casamento, como é que é isso? Me perdoa, nunca encontra ninguém. Que morreram são, vamos supor, 12. 6 morreram, e os outros 6? Não morreram mais cedo. Ela não ficou viúva, como é que é isso? Né? É uma coisa para se pensar. Agora, Hollywood tem tudo isso, não é fácil. Outra coisa, eles agora estão mostrando as coisas do Paul Newman, né? Ele, namorado dos outros caras todos, do Brando, daqueles caras todos, tudo contato. Lá em Hollywood eu escutava esse negócio todo, porque eu tive aula com os fegos, né? Fegos são os homossexuais lá, são da cosmetria, que são os caras melhores para isso, porque eles exageram, eles passam da conta, é mais do que mulher, quer ser mais feminino do que a maior mulher mais feminina da paróquia, eles querem ser mais do que aquilo. Então, ensinam, estudam, pesquisam, são fora de série mesmo. Por isso que uma boa parte dos figurinistas são homossexuais, uma boa parte dos cosmiatras são homossexuais, e por aí vai. É o processo, o cabelo, a cara, a produção, né? Faz parte, está certo. Professor. Sim. Aqui. Eu queria compreender um pouquinho mais o refinamento do Pensene, no seguinte sentido. Ô chefe, você entrega isso para a Ivone para mim, por favor? Ivone, se você puder, você faz o fichamento desse livro, que tem lá na holoteca para mim. Seguinte sentido, por exemplo, no processo, eu estou trabalhando agora no processo justamente de abolir qualquer pensamento negativo a respeito de qualquer pessoa. Então eu saio de casa cedinho e fico repetindo para mim mesmo, presta atenção, utiliza a lucidez, não pensa mal de ninguém, né? Isso eu fico fazendo todos os dias para ver se isso vai depurando e vai refinando mais. Só que nesse processo tem o aspecto da isca, da assistência. Então, até que ponto a gente tem que captar o pensamento? Então, se você está pensando positivo, você não vai ter vocação negativa. Olha o que você pensa, olha a qualidade do que você pensa. Okay. Se há um pensamento bom, não vai ter processo negativo. Pensa nisso. Esse é que é o caminho. Agora, quando você acolhe alguma consciência, e para entendê-la melhor, o senhor já trouxe algumas vezes que você tem que pensar como ela. Né? Não, você tem que fazer assimilação. Certo. E participar de tudo. Então você banca a gestante. Você acolheu o feto. Era isso que eu fazia com os epiléticos. Bancava a gestante. Não, doar. Antes de mais nada é doar. Então a pessoa precisa de energia, você vai doando energia. Chega num ponto que ela assimila as suas coisas, ela participa de você. É o problema da gestação. Igualzinho, como se ela tivesse é como se você ficasse com uma prenhez temporária da situação.
Agora, com isso, você entra no pensamento dela, na personalização, que é um micro-universo consciencial. Aí é terrível a hora que você começa a ver se ela entra em crise ali. Então ela entra no surto dela do processo do passado. Um ataque, por exemplo, você vai ter então o fator desencadeante daquilo. Na questão da epilepsia, você viu o que causou aquilo há séculos, lá dentro dele. Agora, a coisa pior que tem é a hora que vem aquele pensamento baratosférico, que é o predominante da baratosfera, de uma angústia que é eterna, não tem saída. Entendeu como é que é? Aquilo não tem saída. Isso tudo eu sentia com certos casos. Aí a gente renovava aquilo tudo, com a energia, o pensamento, e depois o processo do diálogo, da interlocução, até extrafísico. Muita gente mudava. Agora, teve gente que mudava de uma tal maneira que passava a ser, queria ser, né? Guia certo da gente, morar ali, ficar junto da gente, não queria deixar, porque se sentiu bem. Aí vinha o tal mal e levava tudo. Ele levava lá para o Pombal. A maioria desse povo meu, né? Tudo é voltar para o Pombal, porque tem afinidade, né, com as coisas, então era o jeito. Muitos melhoraram, tem gente para ressomar, que eu sei, dessa época. Esse negócio meu, isso aconteceu até 1965, que eu trabalhei, foi na década de 60, entende? Faz muito tempo, muita gente já veio, renovou, etc. Agora, alguns desses chegaram a fazer curso intensivo, inicial. Agora, é muito bom você ver essa renovação, a diferença, você está entendendo? Isso é, para mim, a coisa mais gratificante é isso aí. Agora, a hora que eu descubro uma pessoa dessa, assim, veja o fulano que está aqui. Eu deixaria dar um mundo para aquela pessoa para ver se, né, se tudo dá certo. Vamos carregar igual que você carrega o óculos, para tudo dar certo. Não é isso? É o máximo. O que é? Não, justamente isso. Seria a expansão do processo da TENEPS. No TENEPS você tem um campo isso aí, fechado. tudo a expansão da TENEPS. Todo mundo está praticando a TENEPS, pode ter essas coisas, a minha experiência toda que eu falo aqui de parapsiquismo. Porque a TENEPS é que potencializa o desenvolvimento do parapsiquismo, queima etapas. Sim. Agora, veja, na minha vida, uma das coisas que me dão mais gratificação é ver um problema desse. O início, o meio e o fim. Entendeu? Você vê aquilo, o crescimento da consciência ali com o negócio todo. Quem te viu e quem te vê. Pois é. Isso é o máximo. É difícil a gente expor isso aí. É aquilo que a gente fala, entende? É infalável, indizível. O negócio é difícil. Para você expor. Porque você sentiu com as energias, viu a pessoa, como é que era o drama. Você está entendendo? Aquela sarjeta que ela foi tirada, o lixão, e ela chegar e começar a ficar no mesmo nível que você aqui, etc. Tal. E outra coisa, com as maiores inocências. Tinha casos que eu via a criança e outras coisas mais, e a criança rindo, cantando, aquele negócio todo. Por isso, o processo de instrução de criança, tratar de criança, é uma coisa seríssima. Que é o encaminhamento. Paternidade e maternidade é uma coisa terrível. E outra coisa é a docência para o primário. Não é fácil isso. Mas é uma beleza. Né? Quando você consegue ultrapassar e ver o resultado aqui. Porque depois que a pessoa dessoma, vocês vão acabar vendo tudo que vocês ajudaram. Mas o problema é ver antes, se antecipar, tirar uma casquinha agora. Isso é impressionante. Por isso que eu falo, sabe, João, comigo, por exemplo, uma das coisas assim, mais transcendentes que tem isso aí. Se você for falar em processo de gratificação, essa coisa toda. Agora, veja, junto com isso, ao mesmo tempo, eu não sou bisbilhoteiro, eu não sou indiscreto, eu tenho paciência para entender as coisas, eu não estou com sede ao pote. Você está entendendo? Eu vou com calma. Isso ajuda. É a mudança de temperamento, né? Mais sério. No caso aí, há uma mudança, mas assim, visceral. É tudo da consciência.
E o temperamento é o primeiro que é abalado com isso. Agora, veja, as chances de uma pessoa dessa sair bem na vida são enormes. E antes, ninguém dá valor para aquilo. Então você veja, as conselhas, é isso que a gente quer ver. Então, qual é o maior galardão que você pode ter? É a hora que você consegue ajudar e ver a transformação de uma conselha chegar aqui e ela ser intermissivista já na próxima vida. Ela, com essa vida que ela vai ter, já vai preparar a vida dela para a intermissão. E o curso intermissivo. Isso é o máximo. Por isso que eu fui fazer o Homo Reumanizatus antes dos outros. As coisas todas, para mostrar essa realidade. Não tem lógica isso? Não faz sentido? É a vida. Essa condição que o senhor falou para a gente, né, que o senhor doa com a consciência assimilada, tem alguma palavra para expressar isso? Ou é metapensenidade? Né? Tem alguma outra palavra? Não, seria a metapensenidade, mas não é bem não. É mais o processo da ortopensenidade. Ortopensenidade. A ortopensenidade e a harmonopensenidade. Aquilo que eu chamo de harmoniopensenidade e a harmonopensene, que é harmonia. Você tem que ter uma harmonia dentro de você para você fazer aquela pessoa que chega desarmônica a ter temporariamente a sua harmonia. Se ela assimila, se você assimilou bem, se você acatou, acolheu direito, isso acontece. Então, esse acontecimento é que eu acho que é o máximo. Entende? Nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje: 51 assinaturas do livro de presença, 13 perguntas presenciais, 9 perguntas respondidas online, 14 votos online. Teremos recados do Amin e da Rosa sobre o programa Verbetografia. Rosimério Vitoriano, encontro do Colégio Invisível, dos Colégios Invisíveis. César Cordioli, Pacíficos e a Sessão Pipoca. Temos 20 verbetes novos para a eleição de hoje. Inocência. Invalidez parapsíquica. Matriz mental. Meta optata. Parasepsia antecipada. Poupança existencial. Racionalidade rudimentar. Rede interativa de Verpons. Resíduo. Saudade da volitação. Senso de fraternidade. Sinal de alerta. Sincronicidade. Status momentosos. Técnica da desassedialidade direta. Usina consciencial. Veracidade autoverificável. Vida ecológica. Vida matemática. Vida panorâmica. Boa tarde a todos. Alô? Boa tarde a todos. O CAEC está lançando um curso que é destinado para quem quiser escrever verbetes. O curso chama Programa Verbetografia e tem como objetivo aqueles que ou já escreveram e querem assim aprofundar, melhorar, ou quem quer escrever verbete. O curso vai ser assim, tem a duração de 4 meses, uma vez por semana, e ele vamos dizer, os professores são os que trabalham diretamente com a enciclopédia. A professora Rosa Nader, ela vai falar mais, e quem tiver interesse deve procurar ou a professora Rosa, ou eu mesmo, depois da tertúlia ou qualquer outro horário. Ainda não está ainda na recepção. Não procurem a recepção ainda, que nós temos várias opções de horários.
Então a Rosa vai falar um pouco mais. Na verdade, a gente quer formar um programa e vai ser ao modo da dinâmica parapsíquica, só que vai ser uma dinâmica mental somática para resolver, para escrever verbete. Então, a gente está com uma folha aqui, a gente vai passar esse mês, o mês que vem, fazendo uma pesquisa de qual é o melhor horário para a gente começar, para a gente fixar o programa. Então, nós vamos ter a sugestão ou segunda-feira de manhã ou pela tarde, quarta-feira à tarde, ou sexta-feira pela manhã ou pela tarde. A gente vai montar uma turma só do programa Verbetografia. A gente vai fazer uma pesquisa de demanda para ver qual é o melhor horário para atender o grupo aqui. E a proposta é que nós iniciemos esse programa a partir da segunda quinzena de fevereiro. Né? Deixar passar esse final de ano, a gente vai precisar de 2 meses para fazer a pesquisa e enfim, para a gente começar o ano que vem. Tá bom? E aí, então eu vou ficar ali na saída esperando os interessados. Obrigada. Boa tarde. Eu quero convidar a todos para a 11ª imersão na cosmoética. Esse evento ocorrerá aqui em Foz nos dias 5 no 8 de novembro agora desse ano. Nesse evento ocorrerá a 9ª imersão laboratorial. Serão usados os laboratórios aqui do CAEC no dia 5 de novembro. Do dia 6 ao 8 será o 13º encontro do Colégio Invisível da Cosmoeticologia e o primeiro encontro do Colégio Invisível da Serenologia. Nesse evento, teremos a participação da Conscius com Conci Cobaia, a Sinvex falando sobre a implantação do serenário no campus da Invexologia. Também teremos a participação da professora Nara Oliveira, que falará sobre a reeducação patrimonial e diálogos interculturais, a importância dos artefatos do saber na aproximação entre pessoas e grupos. Contaremos também com a apresentação da professora Maria Isabel Conceição, com a Tríplice Fronteira, Oportunidade de Acertos Grupocármicos, e um vídeo com a entrevista com o professor Valdo sobre paz, Tríplice Fronteira e Cosmoética. Esse evento terá como temática a paz, a Tríplice Fronteira e Cosmoética. É um evento aberto e para todas as pessoas, mesmo aquelas que não estão aqui fazendo parte da Conscienciologia no dia a dia. As informações e as inscrições poderão ser feitas com a Mércia Oliveira ou comigo, Rosemary Vitoriano, e poderão ter informações pelo e-mail mercia@cybermais.net. Muito obrigada. Pessoal, boa tarde. São alguns convites. O primeiro deles é convidar quem não possui ainda a obra Homo Sapiens Pacíficos, que nós estamos com uma promoção, o valor de R$ 180 à vista e R$ 200 o valor da obra parcelado em até 10 vezes, R$ 20 então por mês. Lembrando que nós temos ainda 50 exemplares e esses recursos eles vão ser integralmente utilizados aqui para o término de alguns arremates da obra do Tertuliário. Então a gente faz esse convite para quem ainda não possui a obra Homo Sapiens Pacíficos. Inclusive, para quem é de fora de Foz, tem a possibilidade de ser remetido por frete, que custa R$ 20. Basta entrar em contato com a recepção do CIEC. O segundo convite é que nós estamos iniciando um grupo de trabalho agora para retomar as obras do Tertuliário, para fazer um estudo, na verdade, em relação à extensão da Galeria da Lógica e a portada greco-romana, porque do jeito que está um pouco pelado aqui. A gente precisa fazer uma extensão, porque as pessoas saem direto no sol, em dia de chuva entra água. Então nós vamos fazer um estudo, estamos formando uma equipe para ver quanto é que vai custar isso. Fazer a extensão da galeria e também a portada. Quem tiver interesse em ajudar, em contribuir também, até financeiramente, nós temos uma conta de doações do Tertuliário, pode entrar em contato com a recepção do CIEC. E o terceiro convite é em relação à tradicional sessão pipoca. Nesse domingo, a partir das 20 horas, nós vamos ter o filme sobre John Huss, que é tido por hipótese de ser uma vida anterior de Allan Kardec. Então, estão todos convidados nesse domingo a partir das 8 horas da noite no Auditório do Discernimento. Muito obrigado. Para amanhã foi eleito verbete
técnica da desassedialidade direta, eleito com 6 votos online. Obrigado, boa tarde, até amanhã.